Pessoal, estamos hoje na nossa primeira aula de cálculos dentro do Excel, tá certo? Como eu já havia falado para vocês, o nosso curso de Excel é o curso de introdução, tá bom? Ele é aquele curso voltado mais para o processo, vamos dizer assim, de alfabetização do Excel e também um curso onde você vai revisar aqueles conteúdos do Excel que você já viu. Hoje eu vou usar na janela principal para vocês o nosso próprio programa do Excel. Se você não está com o Excel em mãos aí, mas você vai ter o seu, o seu Google Planilhas, certo? Ele também é muito semelhante, você consegue fazer os mesmos cálculos. E vou também tirar aqui algumas dúvidas de vocês, algumas curiosidades básicas com relação ao próprio Excel. Vou compartilhar a tela para a gente poder utilizar ele aqui. Só um instantinho aqui para recompartilhar ele. Pronto, pessoal, vocês estão vendo aí a janela do Excel? Visualizam? Ok. Pronto. Quando a gente abre o Excel, ele vai vir desse jeito aqui, ó. Ele vem totalmente em branco, tá certo? Ele não é um programa para digitação de textos, apesar de que a gente sempre vai fazer uma inserção de textos básicos aqui dentro do Excel. Ele é um programa mais voltado para cálculos e a gente precisa se adaptar. Se você observar as colunas e linhas, que nesse momento aqui, o zoom para vocês, ele está mostrando ele na aparência normal. Ela não vem nesse zoom tradicional, que é o que a gente amplia aqui para que vocês consigam visualizar. Agora ficou uma visualização melhor das colunas e linhas. O nosso querido Excel, ele tem uma sequência de linhas e de colunas quase que infinita. O número de linhas, se eu salvo não me engano, são 11 milhões, tá certo? Tinha uma versão, eu não sei se essa última versão ainda permanece com o número de 11 milhões. Então, assim, para quem está tendo o primeiro contato, se você for rolar a tela do celular ou a seta para baixo ou até a page down, você vai aqui, ó, você vai ver que isso aqui parece que dá cria, é igual pré-A no sertão. Isso aqui dá cria, tá bom? Pronto. Cheguei aqui na última. Eu usei aqui a combinação no teclado chamado Ctrl Page Down, tá certo? E ele me mostra aqui, ó. Aí você vai ver aqui, ó, o número de linhas, né? Você tem aqui você tem 10 milhões aqui de linhas, né? Não, perdão, 1 milhão. Aí você tem aqui, ó, uma quantidadezinha gigante, tá bom? Você tem uma quantidade aqui bem satisfatória de linhas. E se você observar também, de colunas, aqui, ó, essa aqui é a última coluna dele. É a XFD, é o limite máximo dele. Então aqui você tem uma sequência de combinações de bilhões de células que você pode utilizar aqui, tá certo? São uma sequência gigantesca, só que a gente não usa, né? Na verdade, nós não usamos essa quantidade toda de células. A gente não usa essa quantidade toda de células porque realmente é o básico que a gente precisa, tá bom? Só ver quem pediu para entrar. Pronto. Aí a gente tem essa sequência aqui. Eu vou voltar. Como é que eu faço aqui para voltar, tá certo? Ó, se você chegar lá no seu teclado, utilizar o seu teclado e tentar retornar, tá certo? Ctrl Page Up, ele vai voltar para
linha número um, e Ctrl Home, ele volta para a coluna A, tá certo? Todos compreenderam? Ok. Aí você vai entender o seguinte: quando vocês estão no processo da inserção de dados, às vezes vocês vão colocar palavras, por exemplo, aqui, ó, nós temos um exercício que ele vem assim, pronto. Aí a gente tem, aí vocês vão se acostumar, tá certo? Tem alguns nomes aqui que são fictícios do fictício. Aí a gente tem aqui, por exemplo, o nome dessa escola aqui, Colégio Mais Bravura. Se eu observar, ele está passando da coluna A para a coluna B. Se eu diminuir o zoom, ele vai estar passando aí para a coluna C. O que é que acontece? Às vezes a pessoa até, isso é uma falha que às vezes eu vejo o aluno às vezes não presta atenção na hora desse exercício prático. Você digitou a informação na coluna A, na linha um. Então foi na célula um. Quando eu estou digitando uma informação e eu preciso de mais espaço, às vezes a pessoa acha que ficou entre A e B. Se você vier aqui no B, que é o que eu vou fazer agora, eu vou clicar no B, na um, e vou digitar aqui a expressão rede privada. Pronto. Aí você vê que o restante do nome desapareceu. O que é que acontece aqui dentro do nosso Excel? Quando vocês estão fazendo esse processo de digitação, e passa de uma coluna para outra, enquanto a célula vizinha estiver vazia, ela funciona como se fosse uma transparência. Agora eu apaguei e ela volta a dar uma transparência. Se eu digito novamente, aquela transparência some, porque ela passou a ser uma célula preenchida. Como é que você resolve isso? Aí você vai se adaptar, tá certo? Às vezes a gente confunde muito com a formação de planilhas dentro do nosso programa chamado Word. Isso aqui é um pouquinho diferente, ó. Se eu preciso de um espaço maior, que esse espaço vai interferir não só na célula, mas em toda a coluna, eu venho com o mouse aqui, ó. Você vê que eu estou passando o mouse entre o A e o B, e eu vou concentrar ele aqui no encontro das duas colunas. Coloquei aqui no encontro das duas colunas, eu vou clicar, segurar, tá certo? Vou clicar, segurar com o mouse e arrasto para que a coluna fique mais larga. Do mesmo jeito, eu também posso vir aqui entre o B e o C, clicar, segurar e arrastar. Pronto. Então, eu coloquei a informação dentro da célula e dentro da mesma coluna. Agora você observa que todas as informações que forem ficar abaixo da linha um, elas vão ter um espaço maior. Então, digamos que aqui eu só tenha a palavra situação. Então, você vai observar que ela vai ter todo o restante de um espaço por causa da primeira, tá bom? Uma outra maneira da gente fazer isso aqui seria o quê? Uma outra maneira da gente fazer esse mesmo processo aqui, ó. Eu vou apagar e eu vou dizer que, por exemplo, eu não preciso desse espaço exagerado que tem aqui. Eu estou precisando, por exemplo, se for o caso aí de uma digitação, eu estou precisando, na verdade, que não as colunas, não a coluna e as linhas inferiores fiquem largas, somente essa primeira aqui. Que aí você vai achar isso aqui bem parecido com criação de tabela lá no Word.
O que é que acontece? Ao invés de eu enlarguecer a coluna A, ou de eu ter enlarguecido a coluna B, como vocês viram agora há pouco, eu posso unificá-las através do processo mesclar e centralizar. Então, eu posso utilizar, para quem está no teclado, Shift seta para o lado, uma, duas, três vezes, que eu ganho um espaço maior. Ou eu posso utilizar diretamente com o mouse, só dar um clique, segurar e arrastar. E eu tenho uma opção aqui chamada mesclar e centralizar, tá certo? Então eu aperto aqui no botão mesclar e centralizar e foi o processo concluído. Agora você vai observar que as três A, B, C da linha um se tornaram uma. Eu vou desfazer aqui e vou refazer aqui, ó, caso você não tenha pego aqui, ó, para unificar e dar um espaço maior, né, para ela parar de ficar passando por cima. Lembrando que eu faço isso quando o texto na sequência, se eu tenho um texto na lateral, continuando aqui no sentido da direita, ele não vai sofrer supressão de espaço, porque eu tenho outras colunas. Aí eu selecionei, tanto pode ser Shift, seta para o lado, atenção nesses comandos, porque isso aqui às vezes cai em prova, tá certo, galera? Em prova de concurso, até em prova de seletiva. Ou eu posso vir com o mouse, clicar, segurar e arrastar. Feito isso, eu tenho o botão mesclar e centralizar, que é o botão onde eu utilizo para poder fazer a unificação dessas células. Aqui dentro, já aproveitando esse espaço, eu também posso fazer as personalizações de texto. Como é que a gente personaliza o texto? Eu posso colocar negrito, esse botãozinho aqui. Posso fazer a alteração de texto, no caso, a alteração para fonte. Essa fonte aqui, ó, o Arial Black, era muito utilizado alguns anos atrás. Aí as pessoas passaram a utilizar a fonte Times New Roman. Deixa eu digitar ela aqui, ó. Isso aqui, por que que eu estou citando essa expressão Times New Roman? Para quem já está aqui acima dos 20 anos de idade, quem já é aluno acima aqui dos 20 anos de idade, vai lembrar que os documentos antigos eles vinham com essa fonte aqui, porque ela tinha se tornado mais ou menos que obrigatória. Era um conceito padrão de documentos, até em concurso público você fazia e ele questionava qual era a fonte adequada para a produção de documentos oficiais, tá certo? É aquela questão da redação oficial. Se utilizava Times New Roman, tamanho de número 12. Isso também, essa questão da fonte, ela era cobrada nas faculdades e universidades através daquele documento que exige que a produção de textos, de artigos científicos, acadêmicos, eles obedeçam uma regra, tá certo? E essa regra, antes, ela predominava Times New Roman, tamanho 12. Padrão do sistema Office, aí você tem que estar atento, é o calibre, tá certo? É essa fonte aqui, ó. É a calibre. É uma fonte muito neutra e tudo no tamanho 11, ó. Eu alterei a fonte aqui, nessa seta, e alterei o tamanho, que estava 11, para 12. Se eu vim aqui para 14, também, tá certo? Eu vou deixar de novo o Times. Quando você abre essa seta aqui da caixa de fonte, pessoal, você pode digitar, se você está no notebook, você consegue digitar as iniciais da fonte, ou você vem aqui, tem o botão seta para baixo, tem botão seta para cima, ou você segura com o mouse e arrasta essa barra de rolamento, e você procura a fonte que você vai querer trabalhar, tá certo? Eu vou deixar Times, e ela vai ficar aqui nesse tamanho 14, tá bom? Isso aqui é uma personalização simples que você faz no texto.
Você também tem as mesmas funções do Word aqui, que é o botão itálico, que é o texto, ele fica inclinado para a direita. Nós temos o botão sublinhado, que ele coloca isso daqui para dar um destaque, um realce no texto. Aí você vai lembrar que as combinações de teclado, quando você utiliza com o texto selecionado Ctrl S, Ctrl I e Ctrl N, vão ativar esses botões aqui. Nessa versão mais nova do Office, nós temos essa seta aqui, ó, sublinhado e sublinhado duplo. Existe uma versão, aí você vai ver que depende assim do ano da versão, se é a 2013, 16, a 15, a 19 ou a 22, esse botão ele vai ter mais recursos. Por exemplo, aqui eu tenho um sublinhado duplo, mas ele tem a opção sublinhado tracejado. Sim, isso depende muito do texto que você está produzindo, tá bom? E também depende, assim, se é para você, quando é uma coisa que eu estou fazendo para mim, eu evito essas formatações desnecessárias. Se você está em alguma empresa ou se você está fazendo um trabalho de faculdade que exige, aí você acaba sendo obrigado a colocar. E você também tem aqui as opções de colorir o fundo do texto, né? Que é o realce, ou cor de preenchimento, que é nesse botão aqui do lado. E você vai fazer as cores a que você quer, tá certo? Não importa qual é a cor que você queira trabalhar. Você escolhe a cor que você vai usar conforme o documento que você está produzindo. Então, por exemplo, eu tenho aqui escolhi essa cor, a cor aqui do fundo do texto, né, que é chamado cor de preenchimento. Em algumas versões vai aparecer como cor de realce. Se for lá no nosso programa, o, o Google Planilhas, possivelmente aparece como cor de realce. E aqui nós temos a cor do texto em si, né? Você consegue mudar a cor do texto utilizando aí qualquer função, tá certo? A função que você tem aí dentro do seu próprio Excel ou Google Planilhas. Você escolhe a cor que você quiser, tá bom? Então, isso aqui é a formatação simples, tá bom? Você não precisa se preocupar muito com modelos de formatação. Também a gente tem o botão que aumenta e diminui a fonte, que é um recurso a mais, porque você tem aqui do lado para alterar pelo número. Se você aperta nesse botão aqui, ele vai alterando de forma dupla ou ímpar ou impar, tá certo? Ele utiliza essas opções. E você tem a centralização do texto. Aí você tem aqui agora duas opções de centralizar ou de alinhar o texto. Eu tenho alinhar, centralizar e alinhar à esquerda e direita, e eu tenho a questão do meio do texto. As células do Excel, elas podem ser enlarguecidas. Olha só, eu vou deixar essa célula mais larga e o texto está alinhado para a direita e ele está abaixo. Eu posso vir aqui no botão centralizar e eu tenho alinhamento do meio, tá certo? Então, a partir do momento que eu enlargueço essa célula ou eu diminuo, o texto ele se adapta no meio, tá certo? Gerando um visual melhor. Então, esse daqui é o processo de formatação simples do texto. Uma outra coisa que vocês precisam se atentarem, que a gente vai começar a criar as planilhas e os cálculos, é o que? É a questão dos números. Eu vou digitar um número aqui, digito outro, beleza. Se esses números que eu estou digitando numa planilha são números relacionados à moeda, a valores monetários, eu tenho que ficar atento, porque aqui no canto, ó, parte superior, ele está aparecendo a palavra geral, número. Ele está ignorando o significado desse número. Mas quando eu clico aqui em cima do 1203, eu posso transformá-lo em uma contabilização de moeda. Eu tenho esse botão
até certo aqui, ó. Ele é um botão que tem um desenho de moedas, mas ele tem uma seta, tá certo? Indicando para baixo. E ele vai me dar três moedas: português Brasil, inglês Estados Unidos e euro. Se eu estou falando de reais, eu posso clicar nessa opção português Brasil e ele converte o número. Aí você vai observar que você já aprende uma outra coisa da formatação. Isso às vezes o aluno, eu já vi muitas vezes na sala de aula, o aluno digita, aí converte o número aqui e ele vira essa hashtag. Aí o aluno vai lá e apaga, digita o número de novo, converte em moeda e vira uma hashtag. Toda vez que você digitar alguma coisa aqui no Excel, e ele virar essa hashtag aqui, significa que o espaço ficou pequeno. Ele está pedindo que o espaço seja enlarguecido. Como eu estou na coluna B, eu vou vir aqui do lado, entre B e C, tá certo? Vou clicar segurar, arrasto um pouco para o lado e solto. Vou clicar segurar até que ele possa mostrar os números, tá bom? Entenderam? Pessoal, só um minutinho aqui, viu? Só um instante aqui que a bateria deu sinal. Eu vou ativar aqui o carregador dela. Só um minuto. Pronto. Aí é o seguinte, pessoal. Depois que você viu que o número ficou convertido numa hashtag, você pode fazer esse exercício que eu vim aqui. Clica entre um e o outro, segura e arrasta para o lado. Se você está com o mouse em mão no notebook, você simplesmente vai colocar aqui entre um e o outro, e ao invés de clicar arrastar, você vai dar um clique duplo, tá certo? Você vai apenas fazer o clique duplo, que vai ser o mesmo processo de clicar e arrastar. A diferença é que ele vai colocar no tamanho ideal que ele está precisando. Ele não vai exagerar. Eu posso vir no número de baixo, clico aqui na mesma seta que foi referente aos botões, eu posso converter o número para dólar, tá certo? Essa questão de converter para dólar para euro é a questão do símbolo, tá bom, minha gente? É só a questão do símbolo. Aqui, por exemplo, eu tenho um 5.400, eu vou repetir o mesmo processo com euro. Aí ele fez essa conversão do euro, tá certo? Então, ele sempre trabalha. Pronto, vou repetir aqui, viu, João Batista? Aí ele sempre trabalha aqui, ó. Eu fiz aqui em cima, cliquei na palavra euro e ele alternou aqui. Quando vocês estão digitando, pessoal, e faz essa conversão da célula e fica uma hashtag, significa que ele está precisando do espaço, tá bom? O que é que acontece aqui, ó? Eu estou na coluna B, tá bom? Eu estou aqui na coluna B. Eu converti os números para contabilização. Quando eu passo o mouse, ele diz aqui, ó, o número que está escondido na hashtag. Ela está precisando de mais espaço. Eu tenho duas opções para dar esse espaço. Eu trago o mouse aqui do lado, ó, entre B e C. Eu trago o mouse para cá. Eu posso segurar com o mouse
e arrastar e deixar a célula mais larga, tá certo? E ele vai mostrar os números. Porém, quando eu arrasto, às vezes a gente acaba deixando uma largura demais, usando um espaço desnecessário. Aí a gente tem a segunda opção, que seria o seguinte, ó. Eu trago o mouse, coloco aqui do lado, mesmo aqui entre uma e outra, tá certo? Entre B e C. Ao invés de eu apertar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar, eu vou apertar no mesmo botão esquerdo do mouse 2 vezes rápido. Aí eu aperto, ó, e ele vai enlarguecer no tamanho que ele considera necessário. Eu arrastando com o mouse, eu poderia fazer um tamanho maior, deixar mais largo do que seria necessário. E quando eu clico 2 vezes, como eu fiz agora, ele coloca na largura que seja a recomendada, tá certo? Pronto. Aí eu tenho aqui os números. Quando você apaga, uma outra curiosidade aqui que às vezes isso dá problema quando a gente está digitando tabelas. Eu digitei esses números e eu apaguei. E depois eu vou digitar um número que não é real. Eu vou digitar aqui um número que não tem nada a ver com reais. E vou dar um Enter. Você observa que ele automático já transformou em uma contabilização. Ele já converteu. Aí eu vou aqui de novo. Ó. Esse aqui de baixo era o que estava em dólar. Vou digitar um número que não tem nada a ver com dólar. Mas automático ele converte. Vou digitar outro número, mas ele não tem nada a ver com euro. Dou um Enter e ele converte. O que é que acontece aqui? Qual é o problema da história? Quando você converte uma célula, a questão é essa: quando você vem nesse botão e marca qualquer uma dessas opções, não é o número que foi convertido, mas a célula que foi convertida. Então, eu posso digitar 500 vezes aqui e ele vai sempre converter para reais. Observe o seguinte: eu estou aqui selecionado em reais, ele está a palavra contábil aqui em cima. Eu vou clicar do lado e ele volta para geral, porque essa célula aqui não está convertida em um modelo contábil. Então, se eu apagar, e tem gente às vezes que quebra a cabeça, pessoal. Faz o que é que eu faço? Aí apaga às vezes a tabela toda, só para poder voltar para o modelo geral. Aí é o seguinte, ó, se você observar, ó, a célula está vazia e aqui está contábil. A célula vizinha, que é o C, é geral, tá bom? Então, uma, duas, três estão contábeis. Eu posso simplesmente Shift, seta para baixo, aqui no teclado do computador, e eu venho aqui ó, em contábil, clico e coloco sem formato específico, geral. Aí agora, quando eu digitar um número e der um Enter, ele não converte mais para real, não converte para dólar e não converte para euro. Ele voltou a esse modelo que eu tinha tradicional, tá bom? Um outro detalhe aqui, você tem o símbolo de porcentagem, ele vai converter o número para porcentagem. Se você clicar nele, só repetir aqui, ó, está selecionado 14,57, eu quero convertê-lo em porcentagem. E ele converte. Nós temos o botão dos 3 zeros, que é o separador de milhares, e nós temos esses dois botões de casas decimais para aumentar e para reduzir. Às vezes aqui você faz um cálculo. Eu já tive várias vezes em sala de aula o mesmo cálculo em computadores semelhantes, e ele está assim, ó. Por exemplo, 23,5555. Isso aqui é o que a gente chama na matemática de dízima periódica. E tem, por N fatores de configuração do próprio Excel, aí eu digo que é de uma autoconfiguração,
você faz o cálculo e ele dá uma dízima periódica. E o do vizinho, ele não dá essa dízima periódica, ele acaba arredondando, tá certo? Esse arredondamento também tem a ver, ó, com a questão da largura da célula. Eu diminuí aqui, ó. Você viu que eu diminuí. Eu cliquei em cima, diminuí. Vou enlarguecer de novo e ele vai mostrar a dízima. Ele mostra a sequência, tá certo? E essa questão aqui, pessoal, às vezes quando você faz um cálculo que ele dá vírgula, uma sequência numérica, aí você tem duas opções para você conseguir compreender. Por que é que no meu computador está dando um cálculo e do meu vizinho está dando outro, se o cálculo está correto? Às vezes, o primeiro é a largura da célula. Você vê que não tem um 6 aqui, mas eu reduzo o espaço e ele comprime a compreensão dos números. Então, ao invés de ser um 55, 55, 55, ele casa o próximo número, que é o 6. Aí eu tenho aqui também, ó, aqui em cima, aumentar casas decimais e reduzir casas decimais. Eu vou apertar aqui, pronto, ele já virou a hashtag. Só enlarguecer, eu aperto aqui, ó, ele vai aumentando as casas decimais. Se eu apertar no outro para diminuir, ele vai fazendo uma redução. Então, assim, são pequenos detalhes que vocês vão pegando, vão se alinhando dentro do processo das nossas, do nosso conhecimento com relação ao próprio Excel, tá certo? Então, assim, à medida que você se adapta aos números, à inserção desses dados, você consegue trabalhar as suas habilidades. Aí você tem que evitar de se enganchar, pessoal. Assim, viu que tem alguma coisa diferente ali no número? Possivelmente tem a ver com a formatação do texto, da fonte que está aqui do lado, o alinhamento, que eu já expliquei para vocês, ou tem a ver com essa composição aqui de número, que é a contabilização, a porcentagem e as casas decimais. E você observa, ó, que o 23,55 está convertido para número. Eu posso alterar e colocar geral. Aí você vê que o próprio número muda. Ele volta para as casas decimais. Então, assim, a maneira como você clicou ou às vezes ativa um botão ou outro dentro do teclado é o que faz com que você sofra ali, se você não conhece ainda o Excel, se você está no começo, aí você vê o cálculo no computador do teu vizinho, está diferente do seu. E não é uma diferença, na verdade, clara. É só ou a largura da célula ou a questão das casas decimais que estão sendo impostas ali naquele momento, tá certo? Então, isso aqui é uma ambientação sobre as nossas células, tá certo? A formatação e o texto. Quando você trabalha com Excel, se você tiver no computador, eu recomendo que você sempre salve o arquivo. Aí ele tem aqui, ó, o símbolo do disquete, tá bom? Aqui em cima. Aí só a galera que usou disquete. Pessoal, só uma quebra aqui. Quem foi que usou disquete na vida? Alguém usou disquete? O João Batista utilizou? Alguém mais? O Valberto, pode falar lá. O Valberto também já usou. Galera, o disquete é o que hoje seria um pendrive, tá certo? Não é aquelas bolinhas doces que a pessoa compra para criança, não. Ele era o que seria hoje um pendrive. Aquilo era horrível. No instante dava defeito. Salvava um arquivo e ia para outro computador, já não prestava. Os pendrive não, os pendrive foi uma solução muito boa. Aí você tem aqui, ó, pode apertar nesse disquete, ou pode utilizar a combinação Ctrl B, ou quem está no teclado, o F12. O botão F12, eu prefiro sempre usar o F12. E ele vai ter a opção de salvar. Ele abre essa janela, tá certo? Aí você digita o nome do seu arquivo e salva. Professor, não fiz nada ainda no meu trabalho.
Galera, experiência. Quem está em notebook, quem está em computador de mesa, às vezes acontece uma queda de energia ou a bateria pode dar um curto. Então, assim, já salva o teu arquivo. Para quem está no celular, não precisa se preocupar. Por quê? Porque no celular ele já salva automático. O Google Planilhas, ele não tem ali um botão para ficar chamando a tua atenção de salvar. Ele já salva tudo automático, tá certo? O próprio Excel para celular também ele salva tudo automático. Aí você digita aqui, ó, eu apertei o F12. Poderia ter feito a combinação Ctrl B, ou eu poderia ter apertado lá no botão salvar. E existe uma outra opção que seria aqui, ó, arquivo, salvar. Aí, como esse aqui já está salvo, ele salvou a alteração, mas senão ele ia mostrar essa janela aqui. Aí eu escolho na lateral da esquerda aonde eu quero salvar o arquivo e o nome. Ontem eu falei para vocês sobre tipo do arquivo. Aqui tem o tipo, ó, pasta de trabalho do Excel. Aí vocês vão evitar alterar isso daqui. Mas eu mostrei ontem aquela questão do XLSX, o ponto .odt e por aí se vai. Ó. Aqui a gente tem os formatos de arquivos do Excel que ele suporta, tá certo? Ó. O XODT é esse daqui, ó, tá bem aqui no final, planilha Open Documento. Nunca altera isso daqui. Só altera se você realmente tiver necessidade. For salvar um arquivo de formato diferente. Não vai salvar arquivo de formato diferente? Deixa como está, tá certo? Permanece tudo. Quando você trabalha com planilhas no Excel, você tem aqui embaixo, por padrão, Plan 1 e o Plan 2 fui eu que adicionei. Mas você tem um sinalzinho aqui de mais, tá certo? É onde você adiciona novas planilhas. Esse adicionar novas planilhas é a vantagem do Excel, como eu disse, ele é melhor do que o Word quando se fala em fazer vários arquivos, porque você pode fazer várias planilhas e alguns dos exercícios que vocês vão receber, eles têm uma sequência de várias planilhas e vocês vão só trocando aqui, ó, só alternando de planilha para planilha, tá bom? Caso você tenha adicionado uma planilha e ela não seja útil para você, é só você vir com o mouse em cima do nome da planilha, no caso aqui a Plan 2, e você vem aqui no excluir. No caso, tem que ser com o botão direito do mouse. No celular, você tem a opção de pressionar e segurar, e ele vai mostrar isso daqui. Mas quem está no notebook, aí você precisa vir aqui do lado, em cima do nome, botão direito, excluir. Aí ele pergunta se você quer excluir e você confirma, tá certo? Uma outra coisa, você está digitando uma planilha e você quer adicionar outra. Aí você precisa. Olha só o que foi que eu fiz. Eu digitei a palavra Raimundo, dei um espaço. Você vai ver que tem um cursor marcando que a digitação está ativa. E eu vou tentar adicionar uma planilha. Eu estou apertando no botão demais. Ele não vai. Tá bom? E aí eu já vi aluno reclamar, às vezes assim, ah, professor, o meu deu problema. Não é problema. O Excel, pessoal, ele tem um problema, ele tem uma exigência, né? Que se você está digitando alguma coisa, o campo da digitação está aberto, você não consegue inserir outras coisas. Você observa que ele fica todo acinzentado aqui, ó. Ele bloqueia várias opções. Vou trocar aqui, ó, em cima no menu suspenso ele bloqueia enquanto o processo da digitação está aberto. Como é que eu faço para fechar a digitação? Só dá um Enter. Aí você vê que ele volta a ativar os botões. Repetindo, estou digitando alguma coisa. Se eu tentar adicionar qualquer coisa aqui, ele bloqueou a maioria das funções. Ele só libera as funções quando eu fecho a digitação. E para fechar a digitação, eu tenho que dar um Enter. Tá certo?
Pronto, respondendo aqui o João Batista, qual a formação é ideal para trabalhar com número ou calibre é boa? Pode ser o calibre, tá certo? Hoje a gente usa calibre 11, se tornou padrão. Você só altera, João Batista, essa questão da fonte, né? Você só altera essa fonte quando você está fazendo algum trabalho que ele exige que você tenha que alterar. Mas na regra geral, mantém o calibre e o 11. Se não, você pode utilizar a calibre 12 ou Times New Roman, que são as consideradas hoje as mais profissionais. Pessoal, entenderam essa parte aqui da formatação, dessas dicas aqui sobre o uso do nosso próprio Excel? Só colocar aqui o sinalzinho de joia ou reduz aqui, ó. Ok, pronto. E a gente vai agora, pessoal, iniciar os cálculos básicos, tá certo? Eu vou iniciar com vocês os cálculos básicos e vou mostrar como é que a gente pode utilizar esses cálculos básicos aqui e vou depois disponibilizar para vocês o exercício que vocês vão fazer em casa, tá bom? Vocês vão fazer aí, falei como se estivesse todo mundo agora em sala de aula. É o que vocês vão fazer depois de eu encerrar a gravação aqui com vocês. Nós temos aqui no Excel os cálculos iniciais: adição, subtração, potência, multiplicação e divisão. E tem um raiz. Vocês vão receber essa tabela aqui, ó, essa tabelinha aqui, que tem todos os cálculos em aberto para vocês realizarem. Como é que se realiza esses cálculos aqui? Regra da matemática. Para me fazer um cálculo matemático, eu preciso sempre começar pela igualdade. Aí eu tenho aqui do lado o símbolo de igualdade. No seu teclado vai variar, tá certo? E eu preciso fazer a adição de dois números, tá bom? Do número um da coluna A e do número um da coluna B. Como é que eu faço esse cálculo? A maneira correta é você dizer para a célula C aonde estão os dados. Então, por exemplo, eu tenho A2, tá bom? Eu identifico, ó, coluna A, linha 2. Coluna A, linha 2. Vou colocar o sinal de mais, que é a cruz, e vou digitar coluna B, linha 2. Eu estou dizendo para a célula C que o meu cálculo matemático ele se procede da seguinte forma: igualdade A2, eu não vou dizer o número um, eu vou dizer para esta célula na digitação que o que eu quero fazer uma operação matemática está na coluna A, na linha 2. E agora eu vou dizer qual é o fator matemático aqui. No caso, uma adição, que é representado pelo sinal de mais, né? A cruz. E vou colocar o B2, aonde está os números, o segundo número da sequência. Aperto no Enter e pronto. Ele fez o cálculo. Vou fazer o cálculo do próximo. Igualdade. Aí você, em vez de digitar os números como eu fiz, você pode vir com o mouse, clica em cima, sinal de mais e clica no próximo. Para quem está no celular, vocês vão conseguir fazer esse cálculo da seguinte forma: é só clicando com o dedo, tá certo? Só dando um toque e ele vai fazendo o cálculo, né? E você coloca só o símbolo de mais. E ele faz essa digitação aqui. Então, por exemplo, eu cliquei, só repetindo aqui, ó, igualdade, venho com o mouse, clico no
A2, perdão, A3, que é o número 2, coloco o sinal de mais e vou clicar no próximo. Só dá um Enter e ele faz o cálculo. Esse é o cálculo, esse é o cálculo que a gente utiliza, tá bom? Pessoal, todos estão compreendendo? Só colocar aqui o sinal de joia, beleza? Pronto. Como é que eu faço o cálculo da subtração? Aí agora eu vou acelerar um pouquinho aqui para vocês, ó. O cálculo da subtração, igualdade, clico no número, sinal de menos e clico no próximo. Aqui eu só fiz mudar o símbolo matemático, tá bom? Igualdade, cliquei no primeiro, sinal de menos, fui para o segundo. Então aqui ele já fez o cálculo matemático. Dou um Enter e foi. Esse foi a subtração. A potência, tá bom? Vou puxar aqui um pouco mais. A potência ela já é um cálculo diferente. Só muda o símbolo. Na verdade, não é diferente, é um símbolo novo. Igualdade. Vou clicar aqui no 3, tá bom? Que é o I3, I2, perdão. E eu vou colocar o símbolo de circunflexo. Você precisa adicionar o símbolo de circunflexo. Se você está no notebook, tem que apertar Shift e o botão do circunflexo e o botão do espaço. Se você está no celular, é só você pressionar ali no teclado, na parte de símbolos, e ele já adiciona. Então, coloquei o símbolo de circunflexo, só dá um Enter. E ele vai fazer o cálculo da potência. Eu venho agora para multiplicação, a igualdade. Para vocês que, a maioria que ainda não tem muito conhecimento com o próprio Excel, pessoal, vocês podem se adaptarem a digitar, tá bom? A gente vive hoje muito essa tecnologia das coisas aceleradas, e ao invés de vocês acelerarem, vocês podem digitar. Então, por exemplo, coluna M, linha 2. Símbolo da multiplicação é o asterisco, tá bom? Lá na matemática impressa, a multiplicação é um X e às vezes é um asterisco, mas na informática aqui é o asterisco. E eu vou digitar N2, tá bom? Então, para você se adaptar, você realmente se familiarizar com o Excel, ao invés de ficar clicando, que é mais rápido, você pode fazer uma digitação. Deu um Enter, pronto, ele fez o cálculo. E eu tenho agora os dois últimos cálculos aqui para vocês. O divisão, igualdade, Q2, barra, tá certo? A barra inclinada para a direita é a divisão. R2 e dou um Enter, tá bom? Não se preocupe que alguns cálculos aqui, eles vão dar uma dízima, tá bom? Aí você compreende que precisa enlarguecer. E nós temos o cálculo agora da raiz, que é diferente. Você vê aqui que no final tem resultado no W e resultado no X. Como é que eu calculo a raiz? Igualdade, palavra raiz, abro parêntese e vou dizer qual é a célula. No caso, U2. Letra U, linha 2. Fecho parêntese. O cálculo da raiz é feito diferente, tá bom, pessoal? Eu não calculo o 20 e o 30, eu vou calcular só o 20, todos que estão na coluna U uma vez, e depois vou calcular todos que estão na coluna V, tá bom? Dei um Enter, foi. Agora eu venho no X, igualdade, palavra raiz, abro parêntese, e vou digitar W2, que é o, perdão, W2 não, V2, fecho parêntese e dou um Enter. E assim eu tenho os cálculos feitos, tá bom? Essa planilha aqui,
é o exercício prático de hoje que vocês vão fazer. Todos compreenderam? Alguma dúvida, pessoal? Pronto. Então é o seguinte, pessoal, eu encerro a gravação aqui, eu fico no grupo com vocês ativo e já estou disponibilizando nesse exato momento o exercício para vocês. Em questão de 2 minutos, vocês vão receber aí no grupo, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer agora. Beleza, eu creio que todos compreenderam. Então, pessoal, chamada encerrada, estou indo para o grupo, disponibilizar a atividade e vou aguardar vocês responderem. À medida que vocês forem respondendo, vocês vão mandando um print para mim, tá certo? Então, pessoal, obrigado por estarem aqui no ao vivo. O replay da aula fica também disponibilizado à tarde para vocês. Então, indo agora, vamos para o grupo e para a atividade prática aí. Quem não baixou os aplicativos, faz o download. Vou colocar de novo, tá legal? Abraço, pessoal. Estou indo para o grupo. Tchau, tchau.